Olá, pessoal, bom dia. Estamos de volta com mais um programa da TV APCS. Hoje o nosso convidado especial é o deputado Arnaldo Jardim, engenheiro civil, foi secretário da Agricultura, e hoje ele é vice-presidente parlamentar. Ele já está no seu quinto mandato de deputado federal por São Paulo. Seja bem-vindo, senhor Arnaldo. Uma alegria muito grande poder conversar com vocês através da Associação Paulista dos Criadores de Suíno, essa entidade tão representativa que faz um trabalho tão importante para fortalecer a suinocultura de São Paulo e do Brasil. Ao tempo em que fui secretário da Agricultura de São Paulo, nós interagimos muito. Eu pude comprovar o compromisso da nossa associação da suinocultura paulista em fazer uma suinocultura que seja de qualidade, sustentável, e isso é muito importante como um polo gerador de emprego e rendas para São Paulo e para o Brasil. Mais do que isso, agora, como vice-presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, que representa o setor agropecuário no Congresso Nacional, tenho convivido com a suinocultura e estou muito feliz de poder dialogar aqui neste espaço. Muito bem. E, deputado, quando que começou a sua aproximação um pouco mais com a Associação Paulista dos Criadores de Suínos? Uma relação que existe desde o tempo em que, nascido no interior, eu sou nascido em Altinópolis, entre Ribeirão Preto e Franca, depois residi em Ituverava, lá na ponta do nosso estado, onde a nossa Anhanguera cruza em direção ao estado de Minas Gerais. Então, eu sempre convivi com a suinocultura. Meu pai, meu avô, sempre foi ligado ao setor de leite, laticínios, e tinha ali uma simbiose muito grande, bacana, entre a suinocultura e os laticínios. Quantas vezes eu fui levar aquilo que era o produto final, o soro, depois da produção de queijo, para oferecer aos suinocultores aquilo que era utilizar aquilo para complementar o alimento. Então, a vida toda tive no interior essa vivência. Como deputado estadual que fui, durante 4 mandatos, prossegui nessa relação. E eu sempre representando o setor agro na Assembleia de São Paulo. Quando fui secretário da Agricultura, essa relação se aprofundou e agora continua comigo no cargo de secretário de deputado federal em Brasília. A suinocultura se modernizou extraordinariamente. Daquilo que era uma atividade basicamente de subsistência, de fundo do quintal, eu vejo uma suinocultura profundamente tecnificada, com cuidados do ponto de vista do bem-estar animal, com compromisso de manejo de resíduos, que faz com que o setor aponte na produção do biogás, do biometano, num aproveitamento integral daquilo que são as oportunidades da suinocultura. Uma sofisticação cada vez maior da carne suína, que pelos cortes por um lado, por outro lado, pelo uso que se faz, cai cada vez mais no gosto dos brasileiros e superando antigos preconceitos. Quem de nós não sabe que anteriormente se dizia que a carne suína era mais gordurosa, e isso como uma coisa pejorativa. E hoje sabemos que ela tem uma capacidade nutritiva diferenciada. Alguns diziam que a suinocultura tinha, eu cresci, você é muito jovem, mas dizendo que tem canjiquinha, que ela tinha uma contaminação à carne suína, e ela é absolutamente sadia e saudável, é um diferencial. Então, eu me orgulho muito de poder ser um dos porta-vozes da suinocultura em São Paulo e no Brasil. E nós ficamos muito felizes com isso. E na sua avaliação, né, como vice-presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio, quais que são as maiores demandas do setor?
O setor do agronegócio é o setor que tem tido mais vitalidade na economia brasileira. No momento de recessão, foi o único setor que segurou a peteca, como a gente diz. Nesse momento em que nós podemos ter a retomada do crescimento, é o setor mais dinâmico da economia. É o setor agro que garantiu os maiores superávites comerciais da nossa balança de pagamentos. Uma grande performance do complexo soja e milho. Uma performance muito importante do setor de açúcar e etanol. Suco de laranja, somos os maiores do mundo. E orgulho maior, somos os maiores exportadores de proteína animal, de carne do planeta. Primeiro de bovino, segundo de aves e quarto de suíno em termos de exportação. E isso tende a crescer e a se aprofundar. Por que nós chegamos a esse ponto? Por uma natureza maravilhosa que tem o nosso país. Clima temperado. Aqui não há neve, não há deserto, aqui não há eventos extremos como nos outros países são permanentes. É lógico que nós estamos todos de coração apertado pelo que aconteceu no Rio Grande do Sul. É lógico que nós estamos cuidadosos com relação às mudanças climáticas que podem ocorrer, mas o Brasil continuará sendo um país de terra fértil, clima temperado e de oportunidades. E o agro aproveitou isso. Hoje, tudo que nós ocupamos de espaço para plantar no Brasil não chega a 10% do território nacional, para alimentar o Brasil e uma boa parte do mundo. Com isso, nós temos condições inéditas do ponto de vista de preservação ambiental. Nós temos que manter, e aí você me perguntou dos desafios, nós temos que manter o compromisso com a inovação, fortalecer a Embrapa, outras instituições de pesquisa. Em São Paulo, a alegria de termos institutos qualificados, como o Instituto Agronômico, o IAC, como o Instituto Biológico, como o Instituto de Zootecnia, como o Instituto de Pesca, como o ITAL, que faz toda a diferença com a tecnologia de embalagens que ele desenvolve, e assim sucessivamente. Nós temos, portanto, que manter o esforço e aquilo que é o nosso empenho na pesquisa. Por isso que nós, no Congresso Nacional, recentemente derrubamos, quando o governo vetou um dispositivo que nós tínhamos votado, que estabelecia que verba para pesquisa não podia ser contingenciada. O governo vetou isso e nós derrubamos o veto para manter essa garantia que as verbas possam ser apresentadas. Nós precisamos melhorar a questão de segurança jurídica. O país não pode conviver com o fantasma de invasões, ou de instabilidade, ou de um marco temporal indefinido que traga insegurança jurídica. Então, segundo aspecto, primeiro, inovação, segurança jurídica. Terceiro, financiamento. Você sabe, a nossa associação até divulgou, e eu agradeço, que eu fui autor dos FIAGROS, uma forma complementar de termos o financiamento. Mas, nesse instante, nós estamos trabalhando muito para garantir o plano Safra, que é muito relevante para os investimentos e o custeio da nova safra agrícola. Um quarto ponto é a logística. Muitas vezes nós somos competitivos, como a gente diz, da porteira para dentro, dentro da granja, mas quando chega o desafio do transporte, quando chega o desafio do armazenamento, as estruturas de logística, muitas vezes, são comprometedoras. Então, manter o esforço para melhorar a logística. E um quinto ponto, que é muito importante, é combater a narrativa que existe internacional de que o Brasil é o algoz do meio ambiente. Ao contrário, nós temos uma área de ocupação do solo pequena, nós temos cada vez mais o uso de bioinsumos, nós temos cuidados com relação ao bem-estar animal, nós temos cuidado com relação às novas técnicas para gestão de resíduos, e o setor da suinocultura é um exemplo disso, para que a gente possa continuar a ser o líder mundial na produção agropecuária.
Perfeito. E, deputado, o senhor tem uma homenagem muito significativa no setor. Nós temos até o troféu, que é o troféu Arnaldo Jardim. É uma referência de destaque para aqueles que alcançam? Primeiro, um orgulho imenso de ter sido designado para nominar esse troféu, que a cada ano premia aqueles que têm, na sua atuação profissional, no seu desempenho como suinocultor, como suinocultora, tem o papel de ser pessoas que são referência como paradigma, como exemplo de um comportamento ou de um compromisso com a inovação, que fazem um papel de liderança para o setor. Imagine você a minha alegria de ter um troféu com o meu nome. Por outro lado, a minha imensa responsabilidade, porque isso significa ter que honrar essa designação, ter que estar atento às questões da suinocultura. Do ponto de vista tributário, onde a suinocultura, ou muitas vezes, é penalizada, particularmente a paulista. E nós temos lutado incessantemente para que haja um reconhecimento, para reconhecer a prática ambiental correta que faz a suinocultura, e muitas vezes há, por parte dos órgãos de controle ambiental, uma grande incompreensão com relação a isso. Então, essas duas questões aqui em São Paulo são as questões que mais me preocupam e que me tornam aí empenhado em fazer com que possam ser entendidas, compreendidas, superadas para fortalecer a suinocultura. E a cada ano em que esse troféu é entregue, um suinocultor, uma suinocultora, para alguém que se dedica ao assunto, quer seja como criador, como pesquisador, como liderança do setor, e eu fico muito feliz, óbvio, agradeço reiteradamente ao setor por esse reconhecimento e por esse prêmio que eu recebo a cada ano com essa nominação, e isso, repito, aumenta a minha responsabilidade, mas também o orgulho que tenho de ver esse setor que é gerador de emprego, renda, oportunidades, que é a suinocultura paulista. E para finalizar, deputado, eu gostaria que o senhor passasse uma mensagem como nosso representante oficial da Câmara dos Deputados para quem está aqui assistindo o nosso programa. Primeiro, em nome da Frente Parlamentar Agropecuária, quero garantir ao suinocultor e à suinocultora, a todo o setor e cadeia produtiva, mas ao produtor rural de uma forma geral, que vocês têm na FPA. Eu, lá ao lado do presidente Pedro Lupion, a primeira vez que um paulista, como eu sou, ocupa a vice-presidência nacional dessa frente, que é a frente mais numerosa e poderosa do Congresso Nacional, dizer que nós estaremos sempre firmes ao lado, não de governos, mas ao lado do produtor rural. Governos vêm e voltam, circunstâncias políticas se alteram. O que não pode mudar é o nosso compromisso de defender esse setor, que é onde o Brasil tem vantagens competitivas e comparativas em relação aos outros países do mundo. Segundo, ao nosso suinocultor, a suinocultura particularmente. Estamos perfilados ao lado da Associação Brasileira de Criadores de Suíno em todas as suas demandas, temos sido presentes, lutando por aquilo que são justas reivindicações da categoria. E, por outro lado, aí um aperto muito apertado, um abraço muito solidário à nossa Associação Paulista dos Criadores de Suíno. Dando um abraço no Ferreirinha, que é o nosso presidente, saudando todo o corpo dirigente, saudando a todos os nossos produtores, destacando essa cadeia produtiva que pega desde o fabricante de insumos, de equipamentos, tá certo? Até depois a outra ponta, que é a ponta da industrialização, saudar aquilo que faz a nossa APCS, que é com a Bolsa de Suínos, com as compras integradas, com a negociação e com o papel político e tão importante que faz de defender o setor.
contem sempre comigo. Muito obrigada, queria agradecer o seu tempo, queria agradecer por estar participando do nosso programa e por estar sempre lutando pela suinocultura. Muito obrigada, deputado. Um abraço a todos, muito obrigado. Obrigada.